Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SagaCast, nosso espaço para bate-papo sobre esporte, psicologia, saúde, qualidade de vida e muito mais. E hoje temos como tema principal da nossa live psicologia e corrida ou treinamento mental também. E para isso, acabei convidando o Everton Santana, que ele é psicólogo do esporte e também meio maratonista, assim, tá aí no Instagram e peso totalmente focado nessa parte de corrida e psicologia. É um perfil muito legal. Para quem não segue, vale a pena também estar lá dando uma olhada para seguir. E Everton, muitíssimo obrigado por ter aceitado Ah, esse convite. eu que E se agradeço o apresenta convite. aí para a galera que também Bom, que não te gente, conhece. então, como o Frank falou, né, eu sou psicólogo, eu também sou corredor, né, sou meio maratonista. Vou buscar aí a maratona, né, ano que vem, Massa. virar maratonista e tudo mais. Sou psicólogo, há algum tempo já formado aí, em torno de 7 anos, 6 anos formado. Atuo com psicologia do esporte, mas também atuo clinicamente, com Uhum. pacientes, principalmente pacientes borderline, com transtorno obsessivo compulsivo, com questões clínicas também relacionadas ao esporte. E também um Uhum. pouquinho aí na área da sexualidade, que é outra especialização aí que eu tenho, né? Então, acaba que o meu tipo de atendimento ele é bem amplo, mas, como Uhum. o Frank falou, eu estou focado exatamente nesse atendimento a corredores, que é um campo ali bem amplo e tudo mais, e que, na verdade, né, necessita ali de psicólogos que consigam estar fazendo intervenções bem relacionadas ao tema da corrida, que é Uhum. um, um mundo bem vasto ali de intervenções que podem ser feitas. É isso. Excelente. E eu tenho um tempão, Everton, que eu já vinha buscando pensar e trazer alguém para fazer essa live de corrida, né? Porque eu comecei a correr no início do ano e aí eu fui relacionando muitas técnicas, estratégias psicológicas ali da psicologia do esporte com a corrida e eu fiquei, caramba, eu quero encontrar alguém que sabe muito disso. Eu acho que há uns 3 meses atrás, assim, eu encontrei seu perfil e disse, beleza, é o Everton que eu vou estar chamando aqui, porque eu vi que você realmente é uma pessoa que vive, né, da parte da corrida também, passa por muita coisa, mas ao mesmo tempo também está estudando e produzindo conteúdo sobre isso. Então, cara, acho que o papo seria perfeito. Ah, que bom que encontrou ali. E realmente, o Instagram, né, voltado para a corrida, eu comecei há pouco tempo. Aham. Então, assim, já vim tentando ali trazer conteúdo, principalmente pelo que eu estava lendo de artigo científico, né, ali nos Legal. livros e tudo mais, e vendo essa necessidade, né, também trabalhar a questão Uhum. das habilidades psicológicas dentro do mundo da corrida, né, que acaba Sim. não tendo muito psicólogo de esporte ali atendendo esse tipo de Uhum. especialidade. E como eu falei, né, por ser um campo muito vasto e por haver diversas questões de corredores, né, ainda mais quanto mais a pessoa vai entrando no mundo da corrida, mais questões vão surgindo, é Sim. preciso pensar ali em algumas formas de estar atendendo esse público bem especificamente, né? Sim, sim, exato. Então, assim, E Everton, acho que pode falar. porque quando a gente começa a ver, né, a diferença desses corredores, que a gente chama de corredores amadores, os Aham. entusiastas, né, que já é alguma coisa ali entre o profissional e o amador, e ainda tem Uhum. ali o profissional, são mundos bem diferentes, né? Sim, sim. Excelente. Acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais, até nesse diferencial, assim, de em que momento você está na corrida e como a pessoa também identificar o que seria melhor trabalhar. Mas eu acho que de início seria bom a gente estar entendendo qual é o papel da psicologia para corredores. Quais os benefícios que um trabalho com um psicólogo do esporte pode estar trazendo para quem está iniciando na corrida e os principais desafios psicológicos de quem está começando na corrida também, ou até quem já é profissional. A gente pode estar abrangendo esses dois grupos aí. E aí que a gente tem que pensar em dois pontos bem diferentes, mas que Uhum. acabam se complementando, e que eu vejo que cada vez mais a gente da área da psicologia do esporte está entrando exatamente pensando dessa forma. Um, saúde mental. Dois, performance. Uhum. A saúde mental, né, quando a gente pensa no corredor, a gente começa a ter que observar que tipo de saúde essa pessoa está tendo em relação à corrida. Afinal de contas, a corrida está sendo uma coisa que está ajudando ou atrapalhando a saúde mental, e saúde mental a gente não vai colocar somente a questão de não ter um transtorno, mas sim de ter qualidade Uhum. mesmo com aquele esporte. Sim. E o segundo ponto que Uhum. geralmente as pessoas procuram, que mais procuram por isso, ainda mais no mundo globalizado, né? O Bauman fala muito disso, né? Modernidade líquida e tudo mais, é a performance. E aí é que entra já Uhum. uma das curiosidades que vão acontecendo, que vai aparecendo na clínica.
né, que isso já não é só no meu Instagram, eu vejo vários Instagram falando sobre isso, várias de pessoas que trabalham com corrida também, Uhum. mas o quanto um corredor, por exemplo, amador, está muito na busca ali de ser aquela pessoa que é um profissional. É uma pessoa que Sim. corre distâncias absurdas, né? Um profissional faz em média de 200 a 250 quilômetros por semana, né? Você Uhum. treina 2 vezes por dia, muitas vezes na semana. Então é uma diferença ali que as pessoas não entendem. Então, quando a pessoa chega para a gente, né, no consultório, a gente já tem que entender onde que essa pessoa está se colocando dentro de uma identidade de corredor. Ah, eu sou uma pessoa que corre esporadicamente. Eu sou uma pessoa que eu sou um entusiasta. Ah, vou para a prova, vou fazer uma major, né, que é uma das maiores corridas do mundo. Ah, Uhum. vou fazer 2 maratonas por ano, que já é uma coisa bem pesada, uma coisa bem forte. Afinal de contas, onde essa pessoa se localiza como corredor, como corredora, e Uhum. o que que ela quer desenvolver dentro do trabalho, né, no consultório? Que a pessoa pode muito bem chegar ali com uma certa ideia de, não, vou no psicólogo para poder performar, para poder correr mais rápido, para poder correr uma Uhum. distância maior. E quando chega no consultório, a pessoa já tem outras questões ali que não são necessariamente uma questão de performance, que a gente vê, Sim. e que precisam ser trabalhadas, né? A pessoa Uhum. tem ali uma questão. Ah, eu estou correndo 4 vezes na semana, de tal forma, e não estou melhorando. Aí a gente vai Uhum. ver a vida da pessoa. A pessoa passa por alto estresse cotidiano, por conta de trabalho, por conta Sim. de família. Tem problemas no relacionamento, está utilizando a corrida como fuga do relacionamento, ou fuga da família até Uhum. também. A gente começa a pensar e formular aí para a pessoa, a corrida está servindo para o quê? Para o que que você está utilizando essa corrida? Uhum. E aí encontrar primeiro ponto essa saúde mental. Aí a gente trabalhar em cima da performance. Não fazer o oposto, não fazer a performance como se fosse a última coisa aí que a pessoa tem que desenvolver. Até porque ao ter saúde mental, a pessoa exatamente consegue desenvolver a performance. Uhum. Excelente. E realmente é um ponto muito interessante, né, de por onde está começando a entender qual o propósito que você está correndo. Porque agora, quando você tinha comentado lá, né, dos três tipos ali, o amador, aquele que está na transição ali, é um amador que está quase querendo ser um profissional, e o profissional, Entusiasta. você é entusiasta, né? É interessante porque eu já vi, por exemplo, vários perfis assim de pessoas que tem lá corredor amador, mas quando eu analiso, se não tivesse escrito aquilo, eu acharia que era um profissional. Porque a pessoa basicamente todo fim de semana está numa corrida e posta foto de treino sempre, e assim, quilômetros e quilômetros, eu fico, ok, realmente isso é um corredor amador? Porque, caramba, essa pessoa tem toda uma rotina focada e pensada na corrida. Eu não sei nem o que ela faz além de correr. Porque ela só posta corrida e, tipo, e todo fim de semana, alguma corrida, Uhum. participando, e medalhas e medalhas e medalhas. Eu disse, ok, ela pode até não estar no pódio, mas que ela tem uma rotina de treino bem puxada, ela tem. Isso. E tem pessoas assim que muitas das vezes, utilizando ali a corrida, Uhum. elas começam a desrespeitar alguns pontos, que são relacionados principalmente à questão de periodização, né? Uhum. Ah, não tão recentemente, mas esse ano, né, teve muitas reclamações, assim, pelo que eu vi na internet, de treinadores que estavam falando desse pessoal que está correndo e Uhum. fazendo essa emenda, né, entre os períodos competitivos. Principalmente o Uhum. pessoal da maratona. Eles estavam falando muito mais desse pessoal. Que a pessoa Sim. corria uma maratona numa semana, na outra semana estava correndo outra maratona. Então, Uhum. assim, Aproveitar o treino, né? onde que está, né, esse respeito pela periodização, Uhum. né? Que ânsia é essa aí que a pessoa está tendo de ter que estar ganhando medalha, ter que estar fazendo ali, acontecendo? E aí é que entra até um ponto, né, até para os educadores físicos que estão aí assistindo, né? Fico pensando o quanto tem de conversa com esses corredores de, olha, talvez você não tenha que ir para essa competição. Por que que você está tanto querendo isso? Porque eu nem acho que a primeira intervenção tem que ser direto no psicólogo. Uhum. Mas, né, se começar a detectar que nível está aquilo dali, né, se aquilo dali está escalonando, acredito que uma intervenção psicológica seja necessária ali por trás.
Então tem Uhum. todas essas nuances aí a serem trabalhadas. Excelente. Mas, Everton, tem um ponto que eu acho que pesa muito, e isso até. Eu trabalho com um atleta de atletismo, e ele começou recente a participar de corridas de rua, e ele explicou por quê. Não é o propósito dele, ele é um corredor de 3.000 metros com barreiras, dentro da planilha dele, entraria esses treinos de corrida facilmente, tanto que foi até uma das sugestões também do treinador, pelo ponto que, como não existem muitas corridas aqui próximo do atletismo e sim da categoria dele principalmente, o que acontece é que para ele buscar patrocínios e conseguir se dedicar realmente aos treinos, ele precisa estar correndo e estar mostrando a marca da empresa. Então, ele acabou optando por também participar dessas corridas de rua como uma forma de estar exibindo a marca. E com Sim, isso, sim. toda vez que tem uma corrida de rua que a equipe dele pede que ele participe, porque sabe que ele tem potencial de estar levando e tipo tá indo pro pódio, levando a marca e levando bandeiras e tal, ele vai. Mesmo que ele não esteja disposto, não seja o foco dele, mas ele tem que estar participando dessas corridas como uma forma de, eu sou atleta e eu preciso, mesmo que quebre um pouco minha periodização ali, mas eu converso com o meu treinador porque eu preciso do patrocínio. Então, acho que é um fator que pesa muito, principalmente até com rede social hoje em dia também. Perfeito. E aí que a gente pensa também da diferença, né, do profissional e do amador. Uhum. Por Sim. exemplo, um profissional, muitas das vezes, fazer essa distância, né, fazer distâncias maiores, muitas das vezes o corpo dele já está preparado para receber aquela carga de treinamento. Uhum. Agora, você pega uma pessoa, né, amadora, corre 2, 3 vezes na semana, né, o que está acontecendo ali? Que tipo de treinamento, o que essa pessoa está buscando para poder tá querendo performar ali de tal forma? Uhum. Então, assim, esses Sim. cuidados, né, que são precisam começar a ser conversados. A comunidade Uhum. de corrida é uma comunidade que vem aumentando exponencialmente a cada ano, né? A Sim. gente vê as provas de corrida e tudo mais que vão acontecendo, assim, milhares de pessoas às vezes que vão Uhum. correr, né? Temos aí a São Silvestre, que não é uma maratona, né? Já tem que deixar isso bem claro. Todo mundo acha que é uma Não maratona, é? não é, né? São Eu 15 achava que era. quilômetros e tudo mais. Nossa. Não, não é. São Silvestre, essa é uma das maiores lendas que tem da questão da corrida. São 15 São quilômetros? Silvestre é uma das corridas mais importantes, mas são Sim, 15 sim. quilômetros. Eu E jurava assim, que. Eu disse pra mim, caramba, vou demorar anos pra ir na São Silvestre. Agora eu acho que vou me inscrever no próximo ano, tranquilo. Caramba. mas é uma corrida que o Brasil todo, né, e Aham. pessoas, muitas pessoas de fora, vai em peso para a corrida. É muito Sim, cheio. Então, assim, aí a sim. gente vê o tamanho, né? Aí a gente vê o tamanho da, do evento, né? Daquela Sim. corrida, do que aquilo dali é. Né? E pessoas, assim, muitas pessoas não vão nem para competir, não vão nem para ter, é, buscar RP, né? Buscar recorde pessoal na Sim. distância, mas vão mais pela confraternização. Mas ver o Uhum. tamanho, né, da população, né, ver o tamanho das pessoas que estão buscando a corrida, até por ser um esporte de fácil acesso, é Sim. uma demanda cada vez maior. Né, uma coisa que está cada vez aumentando mais. Excelente. E até um ponto só comentando da São Silvestre aqui, é porque eu sempre fiquei curioso, porque quando parece, tipo, a Globo tá exibindo, tem um pessoal fantasiado, por exemplo. Uma fantasia toda preta. Até eu Exatamente. imaginava, como é que esse senhorzinho tá com uma fantasia toda de esqueleto, preta, e vai correr 42 quilômetros? Não sei porquê, realmente interessante isso, né? Eu jurava que era uma maratona. Mas como esse cara vai correr 42 quilômetros com essa roupa? Não faz sentido, ele não vai aguentar, ele vai desmaiar. Enquanto assim, o pessoal realmente que é corredor tá lá todo com a roupa preparada, tal, tá o óculosinho ali, o short. É interessante. Realmente é uma fake news aí que acontece. É uma corrida que chama muita atenção, assim, porque é muita gente Uhum. se dirigindo para São Paulo, né? Pessoas que nem ficam, a pessoa vai lá, faz a corrida, pega o avião e vai para E casa. bora. Então, assim, é uma corrida muito, muito importante aqui no Brasil, né? E as inscrições vão Uhum. até, se eu não me engano, até abriram recentemente, eu acho que nem fecharam ainda, se não me engano. Mas é uma corrida que chama muito a Legal. atenção. Uhum. Um ponto interessante, eu fiz já uma live, acho que tem uns 3 meses, sobre corrida e tal, sobre como iniciar na corrida.
E foi até com o profissional que é meu treinador, o assessor, que me passa toda a planilha. E aí a gente estava conversando sobre por que a corrida cresceu tanto e assim vem cada vez crescendo mais. Ele comentou muito da facilidade, né? Porque qualquer pessoa simplesmente pode sair num condomínio, na rua de casa e correr. Claro que isso é uma introdução, mas é um primeiro passo para depois ela buscar realmente uma assessoria, uma consultoria ali, um grupo de corrida e começar a ter um treinamento mais planejado, com a periodização, para então estar participando de umas corridas de rua. Que eu, por exemplo, sou de Sergipe. E assim, aqui todo fim de semana, eu brinco que todo, mas eu nunca parei para olhar exatamente, mas assim, se eu for na Orla ou em algum lugar da cidade, vai ter uma corrida. Todo fim de semana, algumas das duas empresas que são principais aqui da organização, eles estão fazendo uma corrida. Então, até, de vez em quando tem duas até ao mesmo tempo acontecendo. Então, isso está cada vez se tornando mais comum. E o ponto, tipo, é o menor estado assim, e eu fico, caramba, se for para São Paulo, deve ser uma loucura, que acho que todo fim de semana tem 5 corridas ao mesmo tempo acontecendo. Né? E é uma baita de uma organização, né? Por Sim. exemplo, às vezes acontece aqui no Rio, né, de ter duas corridas acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar, cada um ocupando uma Caramba. pista, né, que geralmente no domingo Aham. ali. Então, assim, Sim, na sim. corrida que eu fiz, a mais recente, foi a Golden Ace, que foi 21 quilômetros, estava acontecendo essa corrida e estava acontecendo ali uma corrida se eu não me engano, da aeronáutica, do exército, ali, que era do pessoal mesmo militar. Então, assim, eles ocupavam uma pista, a gente ocupava outra pista. Então, assim, acontece muito de várias vezes ter corridas acontecendo ao mesmo tempo e até outros eventos esportivos, né? Sim. Mas é interessante também essa questão da corrida, né? Até do treinamento. Correr, assim, quero correr, não tem problema nenhum a pessoa pegar tênis, vou correr e tudo mais. Uhum. Agora, realmente, se a pessoa quer começar a buscar desempenho, não, vou estar ali querendo fazer tal distância abaixo de tanto tempo. Eu Uhum. geralmente recomendo procurar alguém que ajude. Sim. Porque, assim, não é raro de acontecer de pessoas morrerem e tal por conta de corrida. Sim. A gente vê acontecendo uma vez ou outra em alguns eventos e tudo mais. Então, assim, vira e mexe acontece esses casos. Então, assim, procurar um médico, ver como é que está, né, em questão de saúde, para poder estar pensando em como vai viver essa corrida, né? Porque a ideia é viver uma Uhum. corrida de uma forma plena. Né? Em 21 e 42, a meia maratona, é interessante ter um treinador ali por trás para poder estar orientando como que vai ser isso. Né? Até para não ter Uhum. problemas maiores, porque é uma demanda alta para o corpo, né? Mesmo sendo velocidades muito altas, ainda assim é um desgaste. Então, ter uma pessoa ali ajudando é interessante. E Uhum. até pensando nisso, né, a, a- tanto a maratona, né, como as outras distâncias, as pessoas veem também ela como uma coisa um pouco mítica, né? Assim, Uhum. elas têm uma ideia ali do que são essas corridas, que as pessoas que passam por essas corridas elas começam a serem vistas de forma diferente, ainda mais o maratonista. Né? Quando Uhum. você se torna maratonista, você recebe até um nome. Você não é mais um corredor, Uhum. você é um maratonista. Sim. Né? E o que que esse título, né, carrega ali? O que que isso traz para a pessoa? Ah, existe a lenda de Fidípides, né, foi basicamente o primeiro maratonista, né, que ele correu, na verdade, diz a lenda que foram 42 quilômetros, mas foi uma Uhum. distância, pelo que né, a gente mede, muito maior, certo? E aí o que acontece, né? Teoricamente, ele correu ali 40 quilômetros. Depois eu explico Uhum. os outros 2 quilômetros aí que aparecem na história. Sério. Para poder avisar na cidade de Maratona, né, que a guerra Uhum. ali estava acontecendo, que eles tinham que se preparar e tudo mais, toda uma história. Sim. Só que depois dele correr essa distância, ele morreu. Uhum. Né? Diz a lenda que ele morreu. Uhum. Então a maratona ela representa muito disso, né? A questão do morrer e do viver. Morri e renasci.
Então tem todo um arcabouço ali histórico por trás, né? Que as pessoas veem isso, que as pessoas compram Sim. essa ideia. Os 40 quilômetros foram assim, né? Aí só para explicar os últimos 2 quilômetros, 195 metros, é que nas Olimpíadas modernas, né, quando a maratona foi incluída ali dentro como esporte olímpico, Uhum. em Londres, né, correr a distância que colocaram até o Palácio não dava Uhum. 40 quilômetros, dava 42, 195 quilômetros. E aí o que que acontece? Para poder chegar até o Palácio, foram incluídos depois mais 2 quilômetros, 195 metros. Então, tem toda essa história só para explicar para vocês que tem disso. Uhum. Legal. Eu lembro até que eu assisti alguma live, alguma coisa assim, foi com uma maratonista. Ela comentou que estava na Maratona de Paris. E aí ela disse que no final ela passou pelo Arco Uhum. do Triunfo. E ela disse que quando ela passou por ali, ela achou que a corrida acabava ali. E nisso ela passou, tipo assim, e parou. Qual o ponto? Só que tem aquele Aham. baque do parei, né? E quando ela parou, assim, o pessoal veio atrás dela e falou: Olha, é mais pra frente, é depois do arco. E ela disse que faltava, tipo, 195. O que aconteceu? Ela disse que foi se arrastando, porque ela não conseguia mais mexer a perna e ela foi Perdeu o assim. ritmo. Foi. O corpo esfria, né? Aham. E tipo, É. principalmente com. Ela, tipo, o arco do triunfo, acabou. Não, tipo, ainda faltava os 195 ali de quebrada. Não, isso também não é difícil de acontecer. Já aconteceu comigo, por exemplo, de antes de ter o pórtico, né, que é a chegada, Uhum. ter um tipo de estrutura que jogava água e tudo mais, para as pessoas se Sim, resfriarem. sim. E assim, né, isso foi lá no início, quando eu comecei a correr. E quando eu passei lá aquilo Aham. daí, eu pensei, pô, acabou. Aí eu vi as pessoas continuando correndo, ué, tá todo mundo correndo. Aí eu segui as pessoas, fui ver que a chegada era só depois. Então, assim, essas coisas Aham. acontecem, né? Essas coisas vão acontecendo. E Sim. isso até é importante, né? Que eu falo isso com alguns pacientes meus. A gente tem que estar preparado para os imprevistos. Uhum. A gente tem um plano, né? A gente tem uma ideia daquilo daí que vai acontecer. Só que imprevistos também fazem parte. Apesar da Sim. corrida, as pessoas colocarem como sendo um esporte em que você basicamente não tem que ter estratégia, né? Você tem que Uhum. ficar correndo. A pessoa tem que ter ali a ideia de que ela vai ter que ter uma tolerância exatamente a continuar. E que coisas podem vir a acontecer, coisas inusitadas e tudo mais, que a gente vai ter que saber exatamente como administrar. Tem toda uma estratégia mental para se correr. Uhum. Não é sair. Depois que você começa a ter um pouco mais essa identidade de corredor, você começa a ver algumas coisas que você tem que trabalhar. A ansiedade Uhum. de ultrapassar as pessoas, ter uma certa resistência mental de saber, por exemplo, tolerar a dor, entender que dor, né, durante uma meia maratona, corrida 10 km, 5, 42, a dor vai e vem, isso é Uhum. normal de acontecer. Aprender a diferenciar o que é uma dor de uma lesão e o que de fato é algo que você vai ter que parar ali para não continuar. Essa administração é muito interessante, que acontece muito na corrida, por ser um esporte bem longo, né? Uma pessoa ali, né, nos 21 quilômetros, geralmente, né, correr mais de uma hora, correr mais de Uhum. uma hora e meia, correr mais de 2 horas. Então, assim, é um esporte Sim. que demanda um tempo de você ficar ali, né, fazendo a atividade. A maratona, Uhum. por exemplo, a maior parte das pessoas já eram de 3 horas e meia para cima. Então, assim, é Uhum. um tempo que você vai ter que ficar ali. E saber administrar isso até é um trabalho psicológico interessante de se fazer. Legal. Everton, dentro do trabalho que você tem com o pessoal da corrida, qual o pensamento mais comum? Eu sempre fiquei curioso com essa pergunta, e sempre que eu conheço alguém que corre, eu pergunto qual o pensamento mais comum que você tem durante a corrida? Mas para você, assim, Eu vou dentro te das pessoas que dizer você o que, trabalha, você também, no eu vou caso. te dizer o que mais o que mais vem acontecendo que as pessoas vêm trazendo, né? E isso se liga muito a essa questão de uma certa ansiedade. As pessoas Uhum. acham que é mágica, né? A pessoa acha que é
Me diz aí, qual tênis eu tenho que comprar para poder correr mais rápido? Pô, qual roupa é Aham. melhor? Ah, pô, indica um relógio aí. E as pessoas vão esquecendo do fundamental, insistência. Ficar ali, fazer o treino, fazer o que é pedido, não fazer mais ou fazer menos. É muito Uhum. comum a pessoa vir e falar, a pessoa traz o resumo da semana de como foi o treino, né? Aí a pessoa Uhum. traz, pô, tinha que fazer 4 tiros de 400 metros a 12 quilômetros por hora. Pô, consegui fazer Uhum. 13. Ah, mas sua planilha não pediu para você correr 13. Correr, não estava escrito isso aqui. A pessoa, não, mas eu Uhum. sei que eu dava para fazer mais. Porque eu vejo que falta um pouco até de, não sei, talvez um pouco de paciência dos treinadores. Uhum. Falar, ó, você vai fazer esse treino aqui essa semana por isso. Esse outro treino que você vai fazer no final de semana, você vai botar uma velocidade menor e uma distância maior, é outro objetivo. E acaba que, né, eu fiz curso, né, de treinamento de corrida, eu fiz um curso para Uhum. entender um pouco do que é passado, Legal. e a pessoa chega ali querendo mostrar assim, mostrar serviço. E aí o Uhum. controle dessa ansiedade, de aprender a seguir um plano, né, de se manter naquele plano, confiar no treinador, confiar naquele cara que estudou aquilo dali para estar fazendo. Esse é um trabalho ali que a gente vai tendo que estar realizando. Porque muitos Uhum. treinadores não conversam com os atletas, não falam o porquê de estar fazendo aquilo dali. Acho que isso Legal. na corrida e até em outros tipos de esporte também. Uhum. Sim, sim. E isso é um ponto muito legal, porque eu lembro quando eu fui começar a fazer musculação, é, recente, eu tinha batido em outras academias e tal, mas eu acabei indo logo um pouco ali após o Covid, então era porque estava todo mundo de máscara e eram poucas pessoas. Então o treinador ele ficava muito mais próximo, até porque só tinham 4 pessoas no horário, assim, na academia pequena. O que aconteceu, assim, uma coisa que eu achava muito legal, que eu acho que até me motivava, é porque ele explicava muito. Então, olha, hoje a gente vai fazer um treino assim, você vai usar o aparelho dessa forma, e você vai fazer o movimento assim, a forma correta é essa, porque acontece isso, isso e isso, se você fazer de tal forma errada, pode provocar uma lesão, e também você não vai melhorar tanto, então vai executar o movimento dessa forma. E assim, eu ficava muito mais interessado, que às vezes eu parava e passava um minuto ali do descanso, escutando ele me explicando, do que em si, tipo, preocupado em acabar o treino e fazer mais, não. Eu queria realmente entender, e que dessa forma eu não errava o treino. Eu queria fazer mais, botar mais carga, porque eu entendi o que ele me explicou e entendi o porquê dele estar fazendo aquelas escolhas ali. Até, por exemplo, o treino desse mês vai mudar, a gente vai inverter. Ele explicava o porquê, a questão do estímulo que ele estava buscando. Então, isso é legal, Isso. realmente, comentar. Acho que outros esportes também, outras atividades físicas de maneira geral, tá explicando o porquê daquelas escolhas, daquelas decisões na periodização, é interessante para a pessoa se motivar e também continuar e não executar de forma errada no exercício. E é muito parecido, né, o que a gente faz, com o que a gente faz em terapia, né, de Uhum, psicoeducar, né, de educar a uhum, pessoa do processo, né, do que a gente está fazendo. É claro que, né, diferente da gente que faz ali a terapia para que a pessoa se torne seu próprio terapeuta, um sim, educador físico não vai fazer isso porque tem 1 milhão de nuances ali que ele não vai entrar em detalhes, porque senão o cara vai dar uma aula ali, uma palestra. sim. Mas falar que, não, você está esse aqui é o seu microciclo, que é dessa semana. Você está na Uhum, fase de é, pré- pré-competição, depois você vai entrar na fase de competição, daqui a pouco a gente vai uhum, fazer ali um polimento da sua técnica, da velocidade que você corre, da distância que você aguenta. Então eu sinto muita falta dos treinadores realmente explicarem ali como é que isso sim. vai sendo feito. E acaba que, né, quando vem aqui no corredor, eu explico, olha, existe isso, isso e isso. E é Uhum, engraçado que a pessoa parece que eu inventei a roda, assim. Não, olha, é só isso daqui que você tem que fazer. Existem essas sim, fases que você vai passar, né? Daqui você vai ter o período de base, você vai ter ali o período competitivo, competitivo, né? Explicar mesmo para a pessoa entender, né? Até para lidar um pouco com essa ansiedade, porque na verdade muitas das vezes a ansiedade aparece pela falta de informação. uhum, A pessoa tem um Google ali para procurar? Tem, mas
Olha, acho muito difícil a pessoa sentar e começar a dar uma pesquisada. Sim. A pessoa quer correr, Uhum. quer ir fazer, quer participar de prova. Então, assim, trabalhar isso, né, com esses pensamentos deles, acho de suma importância. Uhum. Até um ponto foi que quando eu comecei na assessoria, que eu faço hoje, acho que com um mês depois o treinador ele mandou, ele viu que eu estava engajado realmente ali na atividade, ele mandou um e-book que explicava vários termos técnicos assim que ele acabou depois utilizando, mas que explicava o que é um treino intervalado, o que é um treino contínuo, a questão do Z1, Z2, Z3, assim, ele ia detalhando em vários mini capítulos o que era cada coisa e assim os Ótimo. tipos de treino, porque foi algo informativo, assim, era um material muito direto. Ele não aprofundou em nada, mas o ponto era assim, para eu que estava pegando a planilha e ver aqueles termos e que ele me explicava inicialmente, eu fui entendendo o porquê daquelas escolhas um pouco mais. E ficou um pouco mais claro o linguajar técnico também ali da corrida. Então achei bem interessante isso. Foi uma forma de educar, só que ele meio que facilitou, né? Criando um e-book para não ter que explicar para cada novo aluno, né? Mais fácil, né? Então, assim, criar Sim. essas ferramentas é importante para que a pessoa entenda ali o que que ela está fazendo, que esporte é aquilo dali. E até mais que isso, né? Que isso faça parte de uma identidade que a pessoa tem que criar, né? Uhum. A gente vê na corrida, e são vários os artigos que falam sobre isso, a questão da identidade de corredor, né? Uma Uhum. identidade que é criada exatamente, isso não só na corrida, mas em vários outros esportes, né? Mas a identidade do corredor, ela traz consigo vários pontos ali interessantes, né? Por exemplo, o quanto que a dor é uma coisa, né, com as pessoas ali com dos 21 e dos 42, uma coisa esperada e vista como benéfica, né? Que a pessoa espera sentir dor, Sim. que a pessoa entenda, né? Que a pessoa veja que a alimentação é uma coisa que tem que ser, estar sob controle em determinado período, né? A pessoa Uhum. começa a criar um senso de comunidade na corrida, ela começa a seguir outras pessoas no Instagram sobre corrida, começa a pesquisar, começa a entender o mundo que é a corrida, né? As Uhum. majors, as outras corridas importantes, é, a Conrads, por exemplo, entender o que está acontecendo ali, entender os termos técnicos. Então a pessoa vai Sim. criando, a pessoa vai entrando naquele mundo e fazendo parte, né? Uhum. Mas controlar essa ansiedade, né, que aparece ali no início, né, de estar tendo ganhos e tudo mais, é importante, porque de uma coisa certa, a, no início, né, as pessoas vão ter um up muito alto. Uhum. Vai chegar um momento que não vai mais subir, né? Por exemplo, não vai Sim. conseguir mais diminuir tempo de uma prova, não vai conseguir mais correr uma distância muito maior do que aquilo dali. Sim. E a pessoa tem que entender isso, administrar essa ansiedade e viver basicamente por gostar de correr, não como uma obrigação. Tem uns artigos que eu li também que falam um pouco disso, né, do que a gente chama de uma paixão compulsiva. E do quanto essa paixão compulsiva, por exemplo, se relaciona com a questão de lesão, que é Uhum. um dos maiores medos dos corredores são as lesões também, né? O medo aí de estar se lesionando, de estar se machucando, não poder participar de uma prova e tudo mais. Uhum. Então, assim, a paixão compulsiva, ela se contrapõe muito ao que a gente chama de paixão harmoniosa, que é uma paixão em que a pessoa pode muito bem não desenvolver o desempenho, mas ela Uhum. consegue se manter no estilo saudável. Então, balancear, né, uma paixão harmoniosa com uma paixão compulsiva é que é o importante. Vamos colocar Legal. aí que talvez uns 80% da paixão harmoniosa com 20% da compulsiva seria talvez ali o equilíbrio que a gente precisa estar achando ali na corrida. Uhum. Interessante. E isso é um ponto bem legal mesmo, tá se pensando, né? Porque existe um limiar, né? Até quantos quilômetros eu vou conseguir correr no máximo e qual a velocidade assim que eu vou estar batendo no meu RP, que vai chegar um momento que, olha, foi a sua melhor performance e não tem para onde mais ir assim. Dentro de todas as possibilidades que a gente vem trabalhando, você meio que chegou no seu limite e ok. E aí, eu acho que é um choque muito grande, né? Porque, de certa forma, por mais que a É, pessoa goste do correr, mas você tá buscando bater o RP, tá buscando
fazer uma distância maior e nessa distância também você está trazendo um novo RP em si, vai motivando ali, né? E você está alcançando novos resultados e você fica feliz por isso, né? De estar se desafiando cada vez mais. Sim. E esse é um cuidado que tem que se ter, né? Porque outra coisa que os artigos apontam são a questão do convívio social do corredor. Uhum. Porque a pessoa vai vivendo tanta corrida, tanta corrida, tanta corrida, tanta corrida, que ela vai esquecendo do restante do mundo ao redor. Sim. E aí começa a ter diversos problemas sociais, laborais e tudo mais. Né? Uhum. Porque, foi como eu falei, o ciclo com uma maratona, por exemplo, ali começa de 3 a 4 meses antes da prova. Uhum. E é um ciclo que demanda treino. Às vezes, a pessoa treina 3, 4 vezes por semana. Muitas das vezes, no final de semana, acordar cedo para poder correr uma distância entre 20 a 32 quilômetros, que demanda tempo. Sem dizer o gasto energético que tem ali, né? Muitas das vezes não conseguir fazer outras coisas no dia, de ficar muito cansado e tudo mais. Então, assim, entender um momento que vou correr, um momento que vou descansar, é uma coisa necessária, né? E o psicólogo, né, a gente pode muito bem fazer esse tipo de intervenção ali com a pessoa, para que a pessoa Uhum. entenda por que essa necessidade de estar sempre aumentando, estar sempre querendo mais, mais e mais e mais. Porque qual vai ser o suficiente? Né? O que é o Uhum. suficiente a fazer uma ultramaratona, 3 ultramaratonas por ano? Sim. É assim, a pessoa vai no processo de um certo, e isso os artigos já mostram, um certo vício na Uhum. atividade física, um certo vício na corrida, Sim. que também é perigoso, né? Sim. É um ponto legal que eu estava até anotado aqui para entrar nesse ponto com você, porque as pessoas às vezes visualizam de maneira geral, né, cotidiano, como a corrida, o exercício físico de maneira geral ser algo positivo. E realmente é. Mas existe uma dose, né? Se você coloca, eu acho que tipo, o exercício como a principal prioridade, a corrida como a principal prioridade ali da sua vida, e começa, por exemplo, como você trouxe, deixar a vida social um pouco de lado, deixar toda a questão de trabalho, às vezes de estudo um pouco mais de lado, pensando unicamente na corrida, sendo que você não é um atleta que vive da corrida, você tem outras coisas da sua vida para estar trabalhando. Eu acho que mesmo o atleta em si também tem aquela certa distribuição de que, olha, um dia você vai parar de correr e você precisa, se você quer manter a família, você tem que dar uma atenção para ela. Então, se você tipo, quer ter também uma saúde de maneira geral, porque no esporte de alto rendimento não é saúde, né? É um ponto sempre importante ser trazido também, Sim, que sim. entra nessa questão. Porque tudo ali em exagero chega uma hora que, olha, já não dá mais e vai trazer tantos problemas físicos como também mentais, né? Sim, sim. E o atleta de elite, né? Ele vai ter ali uma fase de transição, Sim. né? De transição de carreira, né? Que ele vai se aposentar do esporte e vai fazer outra coisa da vida. Mas o amador, quando é que ele Uhum. vai ter uma transição de carreira? A Nunca. gente entra nesse risco aí. Nunca vai ter uma transição de carreira. Então, Uhum. como é que a pessoa vai administrar isso? Né? Essas são as conversas que são precisas ali, são necessárias de ter. Né? Uhum. E trazer isso para a pessoa de que, tá, você está fazendo isso aqui. Qual é o início, meio e fim? Uhum. Não é que, né, isso aqui vai ser o suficiente. A pessoa pode passar a vida toda fazendo uma maratona por ano, talvez, mas como é que você vai equilibrar com o restante da sua vida? Como é que isso não vai atrapalhar as outras partes? Sem problema algum. Mas é preciso Uhum. exatamente ter essa conversa. Porque a pessoa, muitas das vezes, né, não vai ter um espaço para conversar sobre isso. Né? E a terapia vai ser Uhum. exatamente o lugar onde a pessoa vai estar tendo um momento para se discutir que ela não está vendo, como está sendo dito, né? Uhum. E um ponto que eu acho que eu ainda tenho que fazer uma live sobre lesões profissionais de fisioterapia, principalmente para estar conversando, mas uma perspectiva que eu tenho é que atleta amador é muito mais propenso a sofrer lesão do que atleta profissional, pela questão do descanso.
porque atleta amador, até numa live que eu fiz com a Paula, que ela trabalha muito com o triatlo, ela comentou muito assim do atleta amador faz todo um treino que é quase semelhante a um treino de um atleta profissional. Claro que não, às vezes 2 vezes no dia, mas pelo menos. Apesar que triatlo, né, a pessoa faz 2 treinos ainda. Ela vai fazer uma bicicleta, uma corrida, ou então uma bicicleta, uma natação, corrida, natação. 2 coisas está fazendo ali. E o ponto, depois ela vai para o trabalho, depois ela vai para a faculdade e aí treina novamente e, tipo assim, cadê o descanso, né? Dorme menos porque também precisa treinar e tem outras afazeres da vida. Enquanto o atleta profissional tem esse período de descanso bem delimitado, planejado na sua periodização. O amador não, o amador vai. Tipo, achei tempo, vou treinar. Então, nessa teoria minha, que eu vou verificar com artigos e com profissionais que eu vou estar buscando trazendo aqui, é que atleta amador acho que é muito mais propenso. Porque é muito mais descaso, né? Tipo, A não tem uma gente, responsabilidade ali. em questão de Uhum. artigos, os artigos mostram exatamente esse ponto. Legal. Maratonistas são menos propensos a lesões do que pessoas, corredores amadores. Isso a Uhum. gente já sabe por pesquisa Sim. realmente o que acontece ali. E isso acontece muitas das vezes por conta da ciência corporal que o maratonista tem. Ele Uhum. sabe o que é uma dor de uma lesão, ele sabe o que é uma dor de uma prova, que é esperado Sim. aquela dor chegar em um determinado momento. Então ele consegue fazer essa diferenciação. Sem dizer que o amador, muitas das vezes, ainda não está encaixando muito bem o que seria a corrida na vida dele. Não Uhum. está não tá se alimentando bem, não está fazendo um fortalecimento adequado, não está tendo uma boa noite de descanso, né? Não está suplementando de forma direita ali, tem que ser feito. Então, o amador ele tem esses problemas e eles são sim mais propensos a lesões. Inclusive, Uhum. os menos propensos a lesões são os ultramaratonistas, que são pessoas que fazem acima dos 42, 195 metros. Então, assim, Interessante. são as pessoas que realmente conseguem ali ter uma ciência corporal e cuidar um pouco mais do corpo, de si Uhum. mesmo, do que os outros corredores. Isso que a gente já tem assim, de pesquisa bem Uhum. fundamentada ali. Isso é interessante, né? A importância do conhecimento para você estar praticando um esporte, né? Não é simplesmente ir lá para o treino, ok. Você tem que ter um pouco mais de aprofundamento, que entra até naquele ponto que você trouxe, né? Dos profissionais, treinadores estarem trazendo para os corredores mais informações de por que o treino é assim, de porque se eu pedir 12 quilômetros ali, se eu fazer um treino na esteira, tal, você vai estar medindo a velocidade, pô, faz os 12, não bota 13, 14, 15, porque, eu consigo. Certo, você pode conseguir, mas existe uma ciência por trás daquela escolha, né? Não é simplesmente fazer o que você quer e provocar uma lesão por descuido. Sim, não foi algo, não, esse número veio na minha cabeça hoje, eu tirei de um chapéu, sorteei e é isso. Uhum. Não, foi tudo pensado ali, ainda mais o treinador que conhece um pouco do atleta, né? Sim. Não, esse atleta aqui já tá, durante a vida jogou futebol, jogou basquete, tá, esse aqui pode um pouquinho mais, esse aqui, tá um ano parado, sem fazer nada, pode um pouco menos. Então, assim, Uhum. essas diferenciações são importantes para que o trabalho seja feito ali. E também, né, Legal. e aí entra um pouco da questão até psicológica, ah, da pessoa respeitar o próprio corpo. Né? Uhum. Eu, por exemplo, eu estou saindo agora de uma lesão, mas vai ser a primeira vez que eu vou correr depois da lesão, que eu tive uma lesão Uhum. que é na banda tibial, que é do lado do joelho e tudo mais. Uhum. E assim, existe todo um luto quando a gente se machuca e tudo mais, que precisa ser trabalhado, precisa ser. Sim. E dá uma ansiedade. Não é incomum da pessoa não respeitar o que os médicos dizem. Não, vou treinar de qualquer jeito, não é nada demais, tá tudo bem. E a lesão piorar de tal jeito que, olha, 6 meses, 8 meses parado aí para poder melhorar. Então é Uhum. preciso ouvir, é preciso entender um pouco do próprio corpo, entender o porquê das orientações e trabalhar essa ansiedade, né? Essa parte mental ali por trás da corrida. Né? É o que muitos psicólogos falam isso, né? Corrida não é terapia, é terapêutico. Né? Tem Uhum. essa Sim. diferenciação. E é um ótimo auxílio para vários, isso bem documentado, vários tipos de problemas psicológicos. Uhum. Mas, né, os problemas que estão ali por trás precisam ser trabalhados ali de alguma forma
para que seja a corrida seja uma coisa bem, bem, bem prazerosa e não um peso para a pessoa estar levando. Até porque se for um peso, a pessoa tem que pensar que muitas das vezes vai levar esse peso por 10 quilômetros. Então, assim, não é uma coisa muito divertida de se fazer. Sim. Legal, legal. Interessante. E Everton, dentro do seu trabalho, depois que a gente passa dessa parte mais de consciência corporal, de consciência do motivo que, por que você está correndo realmente, e a gente entra no patamar de um treinamento pensando em performance. Normalmente, na média, assim, qual trabalho é desenvolvido com os atletas? Então, principalmente pensando nas várias distorções cognitivas que acontecem, porque o que Uhum, acontece? O paciente, né, a pessoa ali, o corredor, chega com determinados pensamentos que atrapalham a performance, do uhum, tipo, ah, não, tenho que ficar na frente, porque senão vão me colocar para trás. Se eu não der tudo de mim é porque, na verdade, esses treinos não estão adiantando de nada, então eu não sou um corredor de verdade. E uhum. várias outras questões, também com questão pós-lesão. Ah, se eu sentir uma dor no joelho, quer dizer que a lesão ainda existe? Não, né? Não, Sim. não necessariamente a lesão está ali, na verdade isso é normal, o músculo reagir dessa forma. Então esse trabalho Uhum, cognitivo é o primeiro ponto. Segundo ponto, questão de atenção, concentração. Não é interessante para o corredor ele ficar, por exemplo, vibrado no seu corpo. Ah, não, uhum, estou correndo, tenho que ficar prestando atenção na forma como eu corro. Isso diminui o uhum, desempenho. Por que isso diminui o desempenho? A pessoa que está ali prestando atenção no seu corpo, ela vai começar a reparar muito mais sua respiração, o músculo que está doendo, o músculo não está doendo, o pé, a forma como uhum, está pisando e tudo mais. E a corrida, é preciso que deixar a corrida, se não for uma coisa muito diferente, né, assim, uma coisa muito errada na forma de correr, deixar a corrida uhum, ser de forma natural para o uhum. corpo. Ah, não, tem que movimentar o braço de tal jeito, o meu joelho tem que vir para frente, como aqueles maratonistas de elite. Não. Seu corpo ele sabe o que ele vai fazer. Aham. Deixa ele trabalhar. E aí que trabalhar, por exemplo, com associação, dissociação é interessante. Por quê? Uhum, Se eu fico muito associativo, ou seja, eu presto muita atenção no que está acontecendo em mim, tem a tendência da fadiga chegar mais rápido. Isso uhum, acontece naturalmente. Se eu coloco uma velocidade muito alta, por exemplo, eu começo a perceber mais o que está acontecendo dentro de mim. A gente não percebe esse uhum. mecanismo, mas isso ocorre. A gente começa a pensar, caraca, tá doendo minha perna, pô, tô Sim. respirando tão... A gente começa a ficar mais para dentro. Uhum, Quando, na verdade, a gente precisa se distrair do corpo, né? A nossa mente, ela tem, o nosso cérebro tem um mecanismo que ele uhum, faz meio que uma dosagem do nível de CO2 no sangue. Quando ele vê que esse nível está começando a ficar uma coisa um pouco, né, desestabilizada, ele começa a dar uhum, um sinal para o cérebro de, ó, preste atenção no seu corpo. Está acontecendo uma coisa errada, presta atenção, presta atenção. Então, quando a gente faz isso, né, de prestar atenção, porque a gente escolheu, ao invés de deixar o cérebro de chegar nesse momento, eu estou sim. antecipando uma etapa de um cansaço. Então, usar Uhum, técnicas dissociativas. Ah, não, presta atenção na música que você está ouvindo. Presta atenção no corredor que está na frente. Ah, olha sim. para a paisagem do lado. Ah, coloca para você a meta de ultrapassar o próximo poste. Quando a gente coloca Uhum, para a pessoa, né, esse treino de atenção e concentração dissociativo, é muito mais sim. interessante para a gente conseguir trabalhar isso aí com a pessoa. Outros pontos também podem ser legais de se trabalhar. Por exemplo, questão de assertividade. Não é que a Uhum, família, não é que o relacionamento atrapalhe na corrida, mas a pessoa precisa ser aham, assertiva e negociar. Então, assim, trazer para a pessoa essa assertividade, negociação. Pô, quero fazer essa prova, vou ter que me dedicar de tal jeito, também é legal. uhum, Né? Porque a pessoa sim. acha que, ah, não, quer ocorrer, outra pessoa tem que deixar. Uhum, Não é assim, né? A corrida não afeta somente a mim, afeta as pessoas que estão ao meu redor. Então tem que sim. ter essa questão de negociação, de conversa, né, de estar falando. Assertividade com o treinador. Né? A pessoa fala para o treinador. E é muito difícil a pessoa chegar para o treinador e falar, ó,
tá puxando muito. Uhum. Tá meio difícil fazer esse treino. As pessoas têm essa dificuldade de falar que não tá dando. Porque a pessoa acredita aí que, e isso é um dos maiores motivos de desmotivação, né, da pessoa desistir da corrida, da pessoa não falar. Sim. E precisa falar, Uhum. ó, não tá, você precisa ligar, conversar, de que não tá legal, de que precisa você fazer todo um trabalho aqui diferente. Ah, a carga não tá legal para essa semana. Existem artigos que falam muito do quanto as planilhas de treinamento elas não devem considerar somente o estresse fisiológico, mas também o estresse Uhum. psicológico que ocorre para que seja feita uma periodização adequada. Uhum. Ou seja, a pessoa me passou de fazer 3 treinos essa semana de determinado jeito. Será que eu estou psicologicamente bem para fazer isso? Será que o estresse que eu estou passando por uma reestruturação no trabalho, por ter que fazer um TCC, por ter que escrever um artigo, por estar com um problema Uhum. no relacionamento, por estar com um problema com o filho, pô, tá sendo uma coisa adequada? Então, assim, isso tudo, né, tem que ser conversado. Então, trabalhar a assertividade ali junto com os corredores. Trabalhar Sim. também a questão do descanso, de Uhum. saber, né? E aí que é importante, assim, descanso não faz parte do treinamento. Tem que acabar com esse negócio de que descanso faz parte do treinamento. Descanso é descanso. Uhum. Não faz parte do treinamento, não é isso. Treinamento é uma coisa, descanso é outra. E trazer para o Uhum. corredor, ó, você precisa descansar, porque o seu corpo precisa se reestabilizar, porque aconteceram várias mudanças fisiológicas, isso tem que ser conversado. Então, Uhum. são vários pontos ali que a gente pode estar intervindo. Utilizar, por exemplo, até a questão de imagens mentais. Para quê? Para que a pessoa possa exatamente se imaginar na prova. A gente pode Uhum. fazer uma exposição também gradual, para a pessoa fazer ali o trajeto que ela tem que fazer no dia da prova, Sim. conhecer o trajeto, estar vivendo aquilo dali. Então são Uhum. várias habilidades psicológicas ali que a gente pode estar trabalhando de diferente. Por exemplo, né, que até aconteceu recentemente, foi regular, eu tive que ensinar para o paciente estratégias de regulação emocional. Por quê? Uhum. Porque o nível de ativação estava muito alto. Né? Alto nível da pessoa não entender o quanto que ela precisa exatamente baixar a excitação para que ela possa desempenhar aquilo que ela está querendo desempenhar ali na prova. E Uhum. até tem os casos também do que a gente chama dos leões de treino, né? Da pessoa que é excelente no, Sim. no treino, chega no dia da prova, tem aquele problema aí de não desempenhar Sim. aquilo tudo que a gente sabe que consegue. Então, Uhum. vários pontos aí. Legal, legal, muito bom. Tem um ponto aqui bem interessante, que eu até anotei na hora aqui que você falou, que é dessa parte da atenção. Porque, principalmente do foco da atenção no corpo e na forma que você está correndo, na respiração. Quando eu comecei a correr, eu comecei principalmente o Instagram, né, começa a mostrar mais coisas do tipo, você começa a seguir pessoas. E aí eu lembro que eu segui uns dois perfis assim de corredores, que acho que são bem um dos maiores, tal, treinadores. E o que acontece assim que eles passam nos vídeos deles aqui do Reels e tal, eles mostravam muito a forma correta de você posicionar seu braço, a forma correta de você respirar, a forma correta de você pisar no chão. Então assim, eu assisti aquilo, eu acreditava que ok. Então eu acho que é assim que eu tenho que correr. E eu basicamente saía para correr correndo pensando nisso. Olha, meu braço tem que ficar mais aqui, aí eu tenho que respirar. Eu focava na respiração, depois eu focava de como estava a minha pisada, o levantamento do pé mega preocupado com tudo isso. Ok. Quando eu iniciei a assessoria, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi: existe uma forma correta de correr? Aí ele me mandou, tipo assim, um podcast assim, de áudios explicando, cara, não. E ele até citou realmente que tem vários perfis que fazem isso, mas que, cara, isso atrapalha mais do que ajuda, sabe? É algo que Sim, sim você pode estar aprimorando, mas se você vai para uma corrida focado em como você está respirando, em como sua mão está posicionada, porque eu até explicava que tem que posicionar a mão 75 graus, uma coisa assim, e eu lá fazendo a conta na minha cabeça, eita, minha mão tá 45, eu tenho que levantar. Isso realmente atrapalha muito e tirava totalmente o foco da corrida ali, né? Bem legal isso. sim, sim. A não ser que haja algum tipo de realmente problema ali, na verdade, mecânico,
né, que você Uhum. necessite fazer uma alteração por motivos e tudo mais, não, não, não há um porquê. O seu corpo ele sabe o que ele faz, ele foi feito para correr, né? Nós somos Aham. corredores. Quem fala muito isso é a Raquel Castanharo, né, que é a fisioterapeuta, assim, todo mundo conhece no Uhum. mundo da corrida, né? E ela traz muito isso. Nosso corpo foi feito para correr. Então a gente tem que exatamente deixar ele agir. Tem Uhum. casos e casos? Tem. Tem uma disfuncionalidade? Um educador físico, um fisioterapeuta vai saber orientar de como está podendo ali trabalhar em cima disso. Então, assim, o que Uhum. precisa ser feito é toda essa mudança relacionada à forma como se dedica ao Instagram. Instagram é um celeiro de fazer mitos, né? De criar Uhum. histórias de coisas. Isso acontece na psicologia, acontece na educação física, acontece na corrida. Todas as Sim, áreas vão sim. surgindo lendas urbanas do que está acontecendo. Mas assim, Uhum. a gente tem que diferenciar ali o que é de fato ciência e o que é de fato um mito. É aquilo, o Instagram Uhum. tem muita coisa boa para absorver, mas tem muita coisa ruim. E eu acho que as ruins ainda estão Sim. superando as coisas boas, por enquanto, né? Supera. Sim, sim. E realmente, né, porque para uma pessoa iniciante, que foi o meu caso, eu acreditava que aquilo ali, por ser uma maioria, por ser um perfil relevante dentro da rede social, ok, então isso é verdade e eu não sei correr. Eu realmente acreditava que eu não sabia correr, né? Eu tava vendo ali, o cara explicava que o pé é de tal forma, a mão tal jeito. Ok, eu não consigo correr desse jeito, assim, bonito que ele tá mandando, sabe? Então, é interessante realmente, e como isso atrapalha muito. Porque Sim. quando eu tô correndo, eu brinco que assim, ó, eu entro no modo predatório, porque eu visualizo alguém que eu tô vendo que corre bem, assim, eu vou percebendo no primeiros 500 metros, ó, essa pessoa corre bem, é um pace que eu quero estar mantendo assim, então eu vou visualizar ela e minha missão é, não vou perder ela de vista. Até que chega um momento que, sei lá, eu ultrapasso ela, por exemplo, porque ela tá cansando, e ok, agora eu vou encontrar outra pessoa que eu vou estar seguindo. Então, assim, eu levo muito nas corridas desse estilo e funciona bastante. Só um caso, uma vez que foi algo bem interessante, que eu até levei pro meu treinador, foi que eu participei de uma corrida que não tinha muitos participantes. E com isso chegou um Uhum. momento que eu não estava em primeiro, mas assim, a pessoa que estava em primeiro, sei lá, eu fiquei, acho que foi em 20º na corrida toda. Porque realmente não tinha muita gente, acho que tinha, sei lá, 200 e Aham. tal. E não tinha ninguém na minha frente. Assim, eu olhava uns 500 metros à frente assim, e tinha uma curva, por isso que eu não visualizava mais ninguém. E simplesmente eu fiquei, ok, e agora o que é que eu faço? Porque toda a minha estratégia de prova até o momento que eu dei outras corridas era, eu vou visualizar alguém com pace legal e eu vou tentar manter o passo atrás dela. E chegou um momento limpo que e agora o que é que eu faço? E eu comecei a pensar, olhar para o lado assim, e eu percebi que realmente eu diminui bastante meu ritmo, porque eu não estava preparado para esse momento, porque nunca tinha acontecido. Então entra aí também a questão É, até da flexibilidade, né? sim, sim. E não é incomum de você ver algumas corridas, né? Por exemplo, a corrida que teve do Kipchoge, em que ele fez, né, a maratona abaixo de 2 horas, tudo bem, a corrida não foi válida Uhum. e tudo mais, mas foi só para ver se um ser humano conseguia fazer isso, né? Em que Sim. foi usado o que a gente chama de coelho, né? São pessoas, várias pessoas, muitas, Uhum. eu acho que ele teve uns 30 e poucos, se não me engano, que essas pessoas vão ficar correndo na velocidade pretendida. E a pessoa Aham. que vai completar o trajeto todo tem que correr atrás dessa pessoa. Só que essa Sim. pessoa corre 3 km, depois vem outra. Aí corre Sim. mais 3 km essa outra pessoa e ele vai acompanhando. Então, de fato, né, Uhum. a gente ter ali, né, pessoas que a gente vai focar, são todas estratégias que a gente pode utilizar. E essas estratégias, né, elas têm que ser pensadas e treinadas antes da corrida. Por quê? Uhum. Se eu tentar coisas muito novas, é o mesmo princípio de não, eu não vou tomar um café da manhã diferente do que eu fiz até hoje. Eu não vou testar um tênis novo no dia. Eu não vou usar um Uhum. gel de carboidrato que eu nunca usei antes. Não vou fazer Sim. nada de diferente que eu fiz no treino. Mas isso vale também para a questão das habilidades psicológicas. Eu treino Uhum. antes de fazer, porque no Sim. dia vai ser mais difícil, né? Por exemplo, quando a gente treina para a maratona, a gente não faz 42 quilômetros em nenhum treino. A gente só faz até os 33 quilômetros no máximo. Tem alguns que Uhum. fazem 35, mas é o máximo. Nunca se chega aos 42, 195. Uhum.
Isso acontece, né, a comunidade científica coloca isso como uma regra ligada ao treinamento físico em corrida. Não se pode fazer esse tipo de Uhum, treinamento. Até porque, e aí que é um dos pontos mais importantes no treino com maratonistas, que é no treino mental com uhum, maratonistas, a partir do 32º, 33º quilômetro em diante, vai acontecer o que a gente chama de uma parede. Vai ter um muro, uhum, que todo mundo fala que esse momento vai separar os homens dos meninos. Porque é um momento aham, que o seu corpo ele simplesmente começa a reagir contra. E é certo disso acontecer na corrida. Isso vai acontecer na maratona e tem que estar preparado psicologicamente para isso. uhum, Porque é ali que você. Geralmente são os últimos 10 quilômetros. São os 10 quilômetros realmente que você tem que dar tudo que você vai ter. Porque o seu corpo vai começar a pedir para, ó, para que não vai dar. E aí é que você tem que deixar o corpo de lado e deixar a mente guiar. A uhum, mente vai dizer vai, 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 e você vai ter que ouvir a mente ao invés de ouvir o corpo. E isso tem que estar preparado psicologicamente. uhum. Legal, interessante. E esse é um fato legal, né? Porque, cara, eu já cometi esses erros de, por exemplo, comprar um tênis novo e ir para a corrida com tênis novo. Depois eu Não pensei, é a melhor a, coisa. ch- a chance de, sei lá, tipo, de dar algum problema foi muito, por sorte deu bom. Mas assim, foi por pouco, né? Porque poderia qualquer momento dar algo errado. Ou então, coisa de amador, né? Tipo, eu ver alguém correndo numa subida de uma determinada forma, com uma passada diferente, ok, vou replicar isso. Lá vai eu replicando e quase quebrando, assim, sentindo ok. Tipo, puxei demais algo que eu nunca tinha feito em um momento de corrida. Mas como nunca vou competitivo, eu vou realmente mais por concluir a corrida, eu penso, ok, testo algumas coisas também. Mas claro, tem um certo perigo, de certa forma, ali, de estar fazendo isso. Mas, cara, é muito uma coisa de amador, assim, na hora, tipo, e se eu fizer assim, igual esse cara tá fazendo? Então, ver alguém que tá com o pace muito alto, e se eu tentar acompanhar? Sendo que foi algo que eu nunca fiz, né? É, e isso que você falou é muito importante, né? A gente tem em mente que a corrida é a gente contra nós mesmos. Né? Uhum. Tirando os profissionais que vão buscar o pódio, Sim. por que que a gente corre, né? Por que que a gente está fazendo aquele esforço físico ali? Se no final, né, muitas das vezes, não vai ter um troféu, não vai ter um reconhecimento surreal. E isso é interessante Uhum. da corrida, para quem se mantém na corrida, né, durante um determinado tempo, do fator intrínseco, né, da motivação. Do quanto a gente se sente bem com nós mesmos ao estar completando Uhum. uma coisa que a gente se propôs, que a gente Sim. queria fazer, né? E esse é um dos fatores até que faz as pessoas continuarem correndo, seja com regularidade, né, de um treinador, seja de fazer uma prova, duas provas por Uhum. ano, mas as pessoas veem que, olha, eu consigo continuar, eu consigo fazer, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que correu tal distância, seguiu, que não desistiu. Então, assim, a, e ter isso também em mente, que vou seguir meu plano, né? Porque muitos treinadores até estabelecem o plano ali com a pessoa. Ó, você vai Sim. correr 10 quilômetros, os 3 primeiros quilômetros você vai correr tal velocidade. Os outros Sim. 4 você vai correr em tal velocidade. Os últimos 3, 2 quilômetros dá a sua vida. E a pessoa tem que seguir o plano que foi estabelecido. Né? Porque o Uhum. treinador ele sabe ali o que ele está falando. Então, assim, Uhum. essas nuances, esses cuidados na corrida, a pessoa tem que estabelecer. Para Uhum. não, né, ter exatamente ali quebrar por meio da corrida. Né? É um dos maiores Uhum. medos do pessoal que faz prova. Né? Exato. Legal, legal. E realmente é muito interessante. Eu ainda não tive a experiência do quebrar na corrida, mas também só fiz corridas de 5 quilômetros. Na primeira quase aconteceu, que eu participei, mas me mantive ainda no Z1, mas foi. Não cheguei a caminhar, não cheguei a quebrar. Mas eu entendo que esse momento vai chegar. Estou até acreditando que vai ser na minha primeira prova de 10 quilômetros. Eu tenho essa sensação, porque até em treinos em si eu também nunca consegui fazer os 10 quilômetros inteiros, assim. Não está muito na planilha, a planilha realmente sempre fica chegar de 8, 7. Entendo essa ideia de que nunca bate os 10 ali, mas estou sentindo que eu vou quebrar. Não é a meta, mas se vier Não, acontecer, eu pior que a estou minha cabeça preparado. aqui de psicólogo já quer falar um milhão de coisas, mas vou deixar, vou deixar passar.
É, Certo. questão ética. Mas enfim, eu tive um amigo, né, que correu comigo eu corri ano passado, né, a meia maratona no Rio, e Aham. no dia seguinte eu corri 10 quilômetros para fazer só com um amigo, né, que corria numa velocidade Legal. menor do que eu e tudo mais. Uhum. E eu falava muito isso para ele, né? A sua cabeça vai te permitir ir até um determinado ponto, né? Então, Uhum. assim, é óbvio que a sua cabeça ela sabe qual é o limite, mas Uhum. dá para fazer um pouquinho mais, né? Eu trabalho Uhum. com terapia comportamental dialética, né? E a gente Uhum. fala isso muito com os pacientes, né, que vão chegando para a gente, que você vai dar o seu melhor e você vai ter que fazer mais, Legal. porque é a questão de você atravessar um ponto que você até agora não atravessou. Uhum. E você está treinando para isso, você está indo para isso, você está correndo para isso. Uhum. Então vamos fazer o melhor e vamos fazer mais. Né? São duas verdades que se contrapõem, mas que coexistem juntos. Excelente. Então eu não vou quebrar na corrida, não. Decidido, não existe mais isso É de. isso. Cara, o negócio quebra. Se acontecer, aconteceu, mas não tá no planejamento. Legal. A ideia a ideia não é fugir de quebrar. A ideia é completar a prova. Eu não, eu Perfeito. não, eu não estabeleço uma meta para aquilo que eu não vou fazer, mas para o que eu vou fazer. Uhum. E, É isso que e tem que isso é muito trazer bom. assim, para os pacientes. Teve um paciente que eu trabalhei, que é um atleta de jiu-jitsu, que eu achava engraçado e teve um momento que eu, cara, eu vou falar isso pra ele, porque todas as metas da competição pra ele eram metas de coisas que não poderiam dar errado. Então ele trazia, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso porque vai acontecer isso, só coisas que ele não iria fazer. Eu perguntei, cara, legal, mas você percebeu que assim, o que é que você vai fazer? Tem alguma coisa que você está planejado fazer nessa luta, nessa competição? Porque assim, você só trouxe coisas que você não vai fazer. Legal, tá bom. Você não vou errar isso, não vou Perfeito. errar aquilo. Mas o que é que você vai acertar? Me conta um pouco também sobre esse detalhe, né? Porque ele só trazia sempre um lado negativo, principalmente pelo histórico dele e tal, das derrotas. Então ele sempre evitava, eu não vou cometer esse erro, não vou cometer aquele. Mas ele não trazia o que é que ele vai estar realizando, o que é que ele vai estar buscando na competição. Era mais o que é que ele está se esquivando. Exatamente. E na DBT a gente até trabalha isso muito com o paciente. Não, Uhum. não se trata do que eu não vou fazer em minha vida, se trata do que eu vou fazer. O que eu não vou Legal. fazer, beleza, mas o que eu vou fazer, né? O que necessariamente eu vou fazer. Ah, eu também sou faixa marrom de Krav Maga, né? Eu sou um monitor e tudo mais, e de vez em Uhum. quando eu ajudo nas aulas e tudo. E a gente vê muito isso, né, com os alunos ali de Krav Maga, né? A pessoa precisa exatamente dar mais do que ela tem, Uhum. porque ela consegue. A questão é que, e curiosamente, né, um professor, né, um psicólogo, um treinador, tem que, por enquanto, nesse momento, acreditar mais na pessoa do que ela mesma. Né? Tem que se Uhum. dar a esse, tem que se dar esse papel de Uhum. sustentar o que a pessoa não acredita, de sustentar aquilo daí que ela não acredita, acreditando. Eu acredito em Uhum. você mais do que você, mas por enquanto eu assumo esse papel. Daqui a pouco esse papel vai ser seu. Daqui a pouco esse papel você vai ter que estabelecer na sua vida. E a gente vai dando isso para a pessoa. É um acolhimento ao mesmo tempo de que a gente responsabiliza a pessoa por aquilo que ela precisa. E na corrida também Sim. acontece muito disso. Né? Eu acredito em você, eu sei que você consegue, mas se você não consegue sustentar isso agora de acreditar em si mesmo, eu sustento por você. Aí Uhum. você vai pegar isso que é seu daqui a pouco. E Legal. provavelmente é no próprio. Sim, sim. Perfeito. Muito bom, muito bom. E realmente, assim, da corrida, né, são aqueles detalhes que demonstram muitas vezes o que você trouxe, né, das distorções que o pessoal tem em relação à corrida, dos vários ICs, das várias catástrofes que podem estar acontecendo. Então, bastante coisa aí a ser explorada. Muito legal. Sim, sim. Everton, cara, foi muito bom
ter trazido você aqui hoje e ter batido esse papo. Achei que a gente conseguiu dar uma explorada muito legal, assim, tanto do trabalho que você realiza com o pessoal da corrida, que é um público que eu me interesso muito. Futuramente vou pegar indicações depois com você assim, de materiais para estar estudando um pouco Legal. mais, que é muito legal mesmo, assim, principalmente com o pessoal maratonista, acho que deve ser uma aventura trabalhando com essa galera, porque dá-lhe resistência mental. Pô, é o que mais tem ali. O que mais precisa desenvolver é essa resistência a entender o quanto vai ser desgastante, mas no final tem aquela recompensa, né? Uhum. Excelente. E, cara, muitíssimo obrigado. Foi excelente o papo aqui. Eu espero que a galera que tenha assistido Nada, ao vivo tenha gostado muito. Também quem vai ver depois da gravação. Muito obrigado mesmo. nada, nada. Qualquer coisa, estou às ordens. Quem precisar ir, só mandar uma mensagem. Perfeito. Everton, uma boa noite. Galerinha que tá ao vivo aí também. Boa noite para vocês. Até mais, E a gente gente. se vê aí em próximo encontro. Tchau, tchau.